Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da Empíria Data. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre análise de dados com inteligência artificial. E eu estou aqui com o Bissoli para a gente poder fazer mais um bate-papo. Tudo bom, Bissoli? Tudo bem, boa noite a todos, tudo certo. Show de bola. E vamos lá, Bissoli. Vamos trazer mais um assunto quente aqui para o nosso podcast, né, cara? O objetivo aqui realmente é contribuir com a nossa audiência, trazendo temas de análise de dados com o IA. E não tem como a gente não falar de IA e análise de dados sem o cloud, né, cara? Acho que é uma ferramenta incrível aí que tem ajudado muitos analistas de dados, né? Exatamente. O cloud ele deu uma evoluída assim absurda, né, de uns tempos para cá, inclusive com a criação do próprio Cloud Code, fez a Anthropic evoluir bastante em outros produtos, né, o Management Agents, o Cowork, o Design, entre outros. E aí a gente vai justamente falar um pouco de como você pode utilizar o cloud para análise de dados, né, e como fazer as perguntas certas para não ter o resultado, digamos, não esperado. Show de bola. E vamos lá, Bissoli, para a gente dar uma introdução aqui, cara. Vamos começar aí pela regra de ouro antes de tudo, né, cara? Como que a gente de fato dá esses primeiros passos aí? A primeira parte, eu diria, antes de você perguntar alguma coisa, você fazer um diagnóstico dos dados que você quer analisar. Porque qual é o maior erro? A pessoa pega a planilha, anexa no cloud e fala assim: analisa os meus dados. Primeiro, você não sabe se os dados eles estão duplicados, se é assertivo, se tem problema na fonte, entre outras informações. Se você fizer essa pergunta, a inteligência artificial já vai começar a analisar da forma errada. Esse é o primeiro erro. Cara, Tá? muito bom. E aí a parte do diagnóstico é o seguinte, por exemplo, eu botei aqui, analise a qualidade dos dados, o que está faltando duplicado em formato errado. Me dê um diagnóstico e faça perguntas em cima destes dados antes de fazer qualquer tipo de relatório. Já começa por aí. Eu te garanto, se você começar a fazer isso, a qualidade do seu relatório vai ser muito melhor. Cara, muito legal, muito legal. Depois do diagnóstico, cara, o que que a gente pode ser feito aí? Eu coloquei a parte de resumo, né? Por exemplo, me dê 5 números mais importantes dessa base de dados, em uma linguagem simples, por exemplo. E aí são 4 partes, né? Diagnóstico, resumo, pergunta e visual, né? Eu separo sempre nessa parte. Que legal. E a próxima é você, depois que você tem os dados de forma correta, digamos assim, não tem duplicidade e tudo mais, inclusive você pode pedir, se tiver duplicidade, refaça essa planilha e gere uma nova com os dados corretos. Isso é uma coisa bastante, é o data cleaning, né, que faz a limpeza dos dados. E aí você pode fazer depois que você tiver isso, você faz perguntas do negócio, né, qual é o produto que mais vendeu, qual cliente mais comprou, e aí você começa a azeitar as informações para no futuro, depois você gerar um dashboard, Que que é a legal, parte de visual. que legal. Então, hoje o Cloud Code é uma ferramenta que ele te ajuda tanto nessa parte de analisar essa qualidade de dados, que eu acho que é um dos grandes problemas, né, Bissoli? Muitas vezes as pessoas estão com dados mal estruturados, que muitas vezes são dados que a gente tem dificuldade de analisar, e analisar dado ruim é complicado, né, cara? Cara, você vai ter um resultado completamente, sem assertividade, né, é aquilo que eu falo, para que você vai treinar uma IA ou pedir informações para uma IA com dado completamente errado? Você vai ter um dashboard completamente, sem estrutura, né. Aí você pode, por exemplo, tomar a decisão de fazer um investimento na filial do Sul e os dados, na realidade mostram que o Sul está indo muito bem e é o Norte que você precisa investir, entendeu. E Isso é fala muito até sério, cara. mais, muitas vezes também é um problema, tá? Quando a gente passa algumas informações, alguns dados, e não explica muito direito também o que são aqueles dados, não dá contexto sobre aquelas informações, né? Isso também pode prejudicar bastante uma análise, né? Cara, falta de contexto é um dos piores erros que você pode fazer, porque a IA começa de forma genérica. Se ela não tem contexto, ela vai fazer uma coisa que ela acha que é correto, entendeu? Então, por Total. isso que é muito importante a parte de contexto também na análise de dados. Agora, vem uma linha também que eu gosto muito, cara, de falar que, além de fazer boas perguntas, às vezes também saber dar boas instruções, né? Então, se você muitas vezes não sabe o que que você quer decidir, não sabe o que pedir para a inteligência artificial, ela não vai trazer informações assertivas, né? Muitas vezes você tem uma IA muito eficiente, você tem ali uma LLM poderosa pra caramba ali na sua mão,
mas você está dando instrução errada ou instrução rasa, né? Isso também dificulta muito o processo de análise de dados, né, cara? Além de dificultar, vai comer muito os seus tokens. Eu tive um exemplo, meu colega entrou em contato comigo hoje, inclusive. Ele estava tentando fazer uma coisa. Primeiro, ele já estava fazendo no cloud o chat, né? O chat, ao invés do code. E aí já estava comendo os tokens. E a segunda coisa é não utilizar o plan mode, né? O modo de planejamento, quando você inicia algo no Cloud Code. Inclusive, o criador do Cloud Code, ele recomenda somente iniciar uma sessão fazendo primeiro o planejamento, passando todas as instruções para depois você pedir. Muita gente simplesmente já chega no Cloud Code pedindo um monte de coisa, entendeu? Porque é Cara, no legal. plano, porque é no plano que você vai definir. Você tem lá um plano com 10 tarefas, você olha e fala, não, a tarefa 9, 10 está completamente fora do escopo, retira. E se Uhum. você não fizer no modo de planejamento, aquelas etapas elas vão ser todas incluídas, vai ter lixo no seu código e vai gastar token a mais de forma desnecessária e depois você ainda vai ter que corrigir no futuro, entendeu? Total, Então isso é total. fundamental também, cara. Utilizar o modo de planejamento aí sempre que for fazer alguma coisa no Cloud Code. Cara, eu costumo falar bastante sobre isso, cara. Utilizar a IA para planejar uma coisa é maravilhoso, né, cara? Que ele te dá alguns insights bem interessantes. E aquilo, né? Pedir certo, pedir uma coisa de cada vez, para que você realmente não tenha a utilização de recursos desnecessários. E tem até alguns mitos aí também, né, Bissoli? Eu não consigo entender, cara, é uma visão muito pessoal minha, tá? Muitas pessoas que ficam falando que o custo de tokens está muito alto, cara. Para mim isso é barato demais, cara, porque se você sabe usar de forma certa e eficiente, cara, até os que mais consomem tokens aí, cara, eu vejo que é muito eficiente. Se você der a instrução correta e saber muito bem aquilo que você quer pedir, né? Exatamente, cara. É aquilo. Você pode, por exemplo, criar uma skill. Eu, inclusive, tenho uma skill parecida. Tem um repositório no GitHub bem interessante, que é o modo caverna, digamos assim, né? Porque quando você faz perguntas para o Opus, por exemplo, se você não restringe, ele começa a dar várias instruções como se fosse um livro. E esse modo caverna é justamente tipo, responda sim ou não, né? E pronto, você não precisa falar: "Ah, eu tenho um problema, isso, eu só quero saber se é sim ou não, eu procedo ou não". E existem várias técnicas para você reduzir os tokens, né, além de utilizar outras APIs, como o Minimax, que é uma que eu utilizo, pago 8 euros, uso absurdamente para vários agentes, várias coisas e nunca chego na cota, né. Aí são as estratégias por trás, né, Guilherme, tem que saber utilizar, porque senão você fica patinando, né, cara. Cara, muito bom. Até entrando nessa uma dúvida que eu tenho, cara, sobre o Minimax, você já fez mais ou menos um cálculo de quantas vezes pagando o mesmo valor você consegue ter de utilização do Minimax comparado, por exemplo, a um cloud? Cara, é tipo 10, 20, 30 vezes mais barato o Minimax, a Caramba. cada 1 milhão de tokens, né, E digamos a assim. eficiência é muito boa, né, cara? É muito boa. Assim, não dá para comparar pau a pau. Só que o que que eu faço? Na hora que eu utilizo um agente, alguma coisa, eu vou criar alguma coisa, eu vou lá no Cloud Code, habilito o modo de planejamento e uso o Opus como arquiteto e planejador de todas as tarefas complexas. Depois, eu tenho uma outra seção que eu também utilizo o Cloud Code com a API do Minimax e eu ponho o Minimax para executar, cara. E eu coloco depois o Opus como code review para fazer code review do Minimax, entendeu? É como se fosse um trabalhando com o outro. E eu fico por fora como arquiteto, orientando um e o outro, Cara, entendeu? muito legal isso aí. Isso funciona muito bem, cara. Isso é muito top. Cara, muito legal. Essa é uma sacada, pessoal. Anota isso aí, cara. Utilizem isso porque realmente é algo que pode mudar o jogo demais aí de quem está utilizando aí IAs para análise de dados, né? E aí, vamos lá, Bissoli, continuando nesse tema aí de pedir certo, né, cara? Tem de fato algumas frases ali, cara, que você já utiliza para realmente não receber lixo, não receber informações ali que estão fugindo muito do contexto? Uma é essa skill que eu comentei, Uhum. falar somente o necessário, isso ajuda bastante. Primeiro, ajuda na economia de token e ajuda no tempo, porque eu sei que você usa o Opus, você já viu quando ele começa a falar, ele dá umas viajadas, né, bicho? Ele começa a falar, 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 e só aí vai 30 segundos, 40, 1 minuto, embora. Então essa é uma
da skill que eu utilizo. E a outra é realmente a forma de você pedir e perguntar, cara. Planejamento é tudo. Você planejar de forma certa ajuda absurdamente qualquer coisa que você for construir. Show de bola. E quais são os principais erros aí, Bissoli, que a gente poderia falar de fato quando se fala de análise de dados com cloud, cara? A primeira coisa é assim, você iniciar um projeto sem os MDs, digamos assim, né? Os arquivos básicos para você começar uma análise de dados. Botar ele no contexto, ter uma skill, ter o cloud.md, que é a base de tudo, e na hora que você utilizar o Cloud Code, dá o /init. Para iniciar o cloud, ele precisa ver qual é o projeto, o que se trata aquilo, né? Toda vez que você for iniciar, você fala, leia esse projeto, entenda a arquitetura, etc, etc. Já começa a colocar ele no contexto, não é simplesmente faça a aplicação X para mim, né? Então eu vejo muitas pessoas pecando nisso, né? Simplesmente não. Tá na documentação da Cloud, cara, da Anthropic. Se você for lá, é a primeira coisa, faça isso, faça isso, faça isso, né? Cara, muito legal, muito legal. Acho que tem a questão da parte da checagem também, né, Bissoli, que eu acho que é um ponto importante também, que sempre deve ser feito, né, cara? Toda vez que eu crio, por exemplo, eu crio um agente, né? Então eu tenho os meus padrões, porque vários arquivos você que precisa criar. Então eu crio, além do skill.md, o cloud.md, eu já tenho todo um framework que eu crio security.md, que é toda a parte de vulnerabilidade. Aí eu crio as features.md, tudo que vai de feature está lá documentado, bug.md. Então eu tenho vários MDs que já faz parte do meu framework. E eu peço para o Cloud ler isso tudo. Então, na hora que tem um bug, ele já sabe que tem que documentar no bug.md. Se é uma feature nova, tá lá. E aí, e o memory também, .md, porque quando eu inicio numa outra sessão e eu falo, vamos continuar o bug tal, ele já sabe que aquele bug está pendente, entendeu? E ele vai lá e implementa para mim. Cara, isso ganha um tempo absurdo nos meus projetos, né? Então, assim, isso é uma dica importante também. Você criar vários MDs segregados para o Cloud justamente saber o que está acontecendo. E até para ter um histórico, né? Por exemplo, tem 100 bugs, eu resolvi 90, né? E aí você começa a ter um histórico também do que está acontecendo no seu projeto. Legal. Cara, eu acho que é uma revolução que a gente está vivendo, né, cara? Porque antes a gente tinha um monte de dados ali, um monte de planilha espalhada, banco de dados relacional, várias informações, e muitas vezes a gente tinha que ir atrás de todas essas informações. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que consegue buscar essas respostas para a gente atuar até de forma mais estratégica nessa parte de análise de dados, né, pessoal? Sim, e uma coisa interessante na hora que você não só for fazer análise de dados, é você utilizar a parte de 0 a 100 e você colocar ele num contexto. Exemplo, você vai implementar uma nova feature no seu agente. Aí eu chego para ele e falo assim, isso no modo de planejamento. Antes de você implementar, de 0 a 100, avalie o risco de quebrar o agente. 2, de 0 a 100, avalie o nível de vulnerabilidade dessa nova feature, 0 a 100. E aí ele vai começando e aí ele vai enumerando. Ó, essa daqui tem 75% de chance de quebrar o agente. Aí em cima dessa eu monto um novo plano, de 0 a 100. Qual é o esforço para resolver mitigar esse risco? Tá? Então são coisas, cara, que você já vai implementando e você já implementa uma nova feature segura, uma nova feature que não vai ter problema de vulnerabilidade ou hack, ou seja lá o que for. Então isso também é uma coisa muito importante. Você colocar ele no contexto de 0 a 100 e vai pedindo para ele medir o risco de determinada coisa. Tá? E outra Isso é coisa que eu top. acho muito interessante também, né, cara, porque algumas pessoas eram muito boas nessa parte de analisar os dados, mas não eram boas nessa parte de mostrar esses dados, de visualizar esses dados. E com a IA isso facilita bastante também, até nessa parte de geração ali e demonstração do que está sendo analisado, né, Bissoli? Sim. Você pode fazer um teste hoje, cara. Você pega uma planilha e aí a primeira pergunta que você vai fazer para o Cláudio é o seguinte: faça um EDA, né? Que é em inglês, por português é análise exploratória dos dados. Coloca ele no contexto, você vai ver a quantidade de coisas que ele vai analisar que você nem imagina que ele poderia fazer, ao invés de simplesmente falar, me dá o relatório tal.
Muito Isso bom, é muito bem bom. bacana. Outro ponto, né, da gente usar também com bom senso e com cuidados nessa questão de credibilidade, responsabilidade, de validação, de conferência. Apesar da gente ter uma ferramenta muito poderosa, você pode ir treinando essas ferramentas, igual você falou, os exemplos das skills, né? Da gente conseguir muitas vezes fazer com que cada vez mais ela seja assertiva, às vezes não tem uma interpretação errada de algum tema específico, e essa conferência ela é fundamental, né, cara? Quanto mais clara a sua pergunta, melhor a resposta, e a conferência, esse treinamento da IA também faz parte do processo, né, Bissoli? Sim, você pode, por exemplo, criar um arquivo específico, colocar determinados sites e falar para só consultar aquela fonte de dados, se aquela fonte de dados for assertiva. Um projeto recentemente no Oracle, eu falei exclusivamente, você só vai acessar docs.oracle.com. Você não vai acessar nenhum outro lugar da internet para pegar informações do Oracle. Porque eu sei que tá pegando de uma fonte oficial e a fonte que eu confio, que é a documentação da Oracle, entendeu? Inclusive, ele deu umas viajadas e começou a pesquisar outros sites. Eu parei na hora, falei de novo e falei: por que você está acessando o site tal? Ele falou: desculpa, não sei o quê, aquele famoso errei feio. E aí ele foi e fez justamente o que eu quis. Então, isso é uma coisa bacana também. Você pedir para fazer a sua análise de dados com base em fontes que você confia, tá? Isso é bacana também. Cara, muito legal. Eu desenvolvi aqui, Bissoli, até para a gente trazer uma aplicação prática, né, de coisas que antes eram feitas por diversos profissionais e diversas equipes, uma ferramenta interna para o meu time comercial, né? E hoje eu faço uma análise de dados em cima do resultado de como que está a taxa de conversão, a taxa de resposta das pessoas sendo contactadas por dentro dessa ferramenta, a taxa de conversão das pessoas que responderam, a taxa de conversão das pessoas do número geral que foi abordado, e consigo trazer diversas métricas em tempo real. E, cara, estou utilizando IA para trazer todos esses dados. Então, quando a gente tem, muitas vezes, um sistema desenvolvido com IA, mais uma análise de dados, e tudo isso eu utilizei o cloud para fazer, basicamente. A gente começa, cara, a ter muitos dados para tomada de decisão, de entender realmente aonde que um vendedor está travado, qual que é a maior dificuldade dele, e entrando até mesmo em análises mais profundas de dados. Eu consigo pegar o histórico de conversa do meu vendedor e analisar, por exemplo, qual que seria o melhor depoimento para dar para aquele potencial aluno que a gente poderia ter, né? Então a gente está trazendo uma camada, cara, de análise de dados em diversos contextos que, pô, se você for botar um time para fazer isso de forma manual, fica meio que inviável. Agora, como você tem uma ferramenta que foi criada com IA e também análise de dados sendo feita por IA dentro dessa ferramenta, o negócio fica muito mais poderoso também, né, professor? Sim, cara, você me lembrou uma coisa. Eu vi uma empresa, ela ela consegue utilizar a análise de dados, né, pegando a voz da pessoa que vai entrar numa conferência, por exemplo, um suporte, né? A pessoa está com problema no produto e aí ela liga para o suporte. Ali, a análise de dados já começa a identificar o tom de voz da pessoa, se ela está nervosa, se ela está calma. E aí já começa a direcionar para determinada pessoa que já sabe tratar aquele tipo de pessoa, entendeu? Então, às vezes, a IA fala, ó, essa pessoa que está extremamente nervosa, sei lá, coloca até um psicólogo que está atendendo para essa pessoa, tá? Olha que massa isso, cara. Isso tudo é feito na análise de a IA analisando os dados ali em tempo real para direcionar a pessoa para o lugar certo. É fantástico, cara. A gente chega num nível de velocidade de análise de dados, de implementação, que é absurdo, cara. Antes seria um negócio inviável a gente analisar dados do jeito tradicional. E realmente mudou o jeito da gente analisar os dados, né, cara? Que é uma forma muito mais dinâmica e muito mais assertiva para o mercado, né? Pô, cara, isso é fantástico. Recentemente eu implementei o Vision, né, de OCR no meu agente. Aí eu fiz compra no supermercado, tirei foto da lista de compras e falei assim, me dá um relatório, categorize pelos produtos que eu mais gastei. Cara, gerou um HTML top, na hora, assim, em alguns segundos, minutos, digamos assim. Cara, fiz no Telegram, entendeu? Porque é tudo integrado no Telegram. Mas eu bati a foto, cara, ele é impressionante, bicho. A capacidade tá avançando muito rápido. Quanto tempo eu levaria, cara, para pegar isso, passar para o computador, mesmo com OCR,
para depois gerar uma planilha, em cima da planilha eu poder gerar um relatório desse. Pessoal, a gente está vivendo uma nova era. Quem não está utilizando IA com análise de dados, plugado dentro dos seus sistemas, plugado dentro das suas ferramentas, dentro até mesmo de um WhatsApp, de um Telegram, cara, tá perdendo muita oportunidade. E é exatamente isso que a gente tem falado dentro das nossas masterclasses, né, Bissoli? Como que a gente pode pegar esses estudos práticos do mundo real, que estão no nosso dia a dia, de coisas que antes era até inviável da gente fazer, e de coisas que a gente tem analisado, às vezes, até 10 vezes mais rápido. Muitas análises que a gente tem feito aqui, a gente consegue extrair essas informações de forma mais assertiva e mais eficiente, né? Sim. Pô, é impressionante, cara. Como que a gente tem utilizado bastante, né, Guilherme? Eu vejo assim, como que tem agilizado o meu trabalho, não me substituído, porque eu tenho feito coisas que eram assim, tipo repetitivas, né? Até a nossa geração de conteúdo no YouTube. Eu coloco um vídeo lá como não listado e eu peço para IA fazer o título, colocar os capítulos automáticos. Cara, isso é manual, entendeu? Demanda tempo. Hoje eu faço tudo automático, eu bato pressiono um botão, pronto, tá tudo pronto. Cara, eu falei com um profissional de tecnologia hoje que ele falou que tem pessoas que sabem menos do que ele sendo promovidos porque mostram melhor um resumo das informações, um resumo dos dados. E a gente tem incentivado muitos profissionais de tecnologia, até mesmo os DBAs, por exemplo, a fazer um dashboard, cara, mostrar isso de uma forma melhor. E isso, cara, tem que partir da análise de dados que pode ser aplicada em diversas camadas. Então, é literalmente uma nova era que a gente está passando, né, cara? Sim, cara, isso é um dos grandes erros, né? Você passa a vida inteira estudando, mas não mostra o que você estudou. Cara, ninguém vai te ver, né? É simples assim. Você vai morrer sozinho lá estudando. A realidade é essa, né? Cara, muito bom. É uma coisa que eu sempre falo, Guilherme, a gente já não está mais lutando contra a IA, cara. Coloca isso na sua cabeça. A gente está lutando para quem utiliza a IA mais rápido e melhor do que você, cara. É isso. Coloca isso na sua cabeça. Essa é a realidade. A IA está potencializando um analista de dados, essa que é a verdade, né? Imagina um analista de dados que não utiliza a IA e outro que utiliza a IA de forma rápida, fácil, gera relatório em questões de minutos. Quem você acha que vai sobreviver num layoff, por exemplo? Não tem Não como. tem como, cara. Aquele que é mais estratégico, aquele que não está simplesmente naquela operação ali que demorava horas e dias e que está conseguindo fazer muito mais rápido e trazendo uma visão estratégica ali para problemas reais, né? Isso que é o fato. Que problema que eu vou resolver analisando dados? Bem nessa linha. Exatamente. Enquanto que o outro está parado, esse analista de dados, além de automatizar, ele usa a IA para fazer várias coisas, está pegando os problemas, ou seja, ele está mais perto da galera de negócio e está resolvendo mais problema. É claro que esse cara vai se destacar, entendeu? Cara, muito bom. Pessoal, eu queria fazer um convite para você que ficou aqui até o final. Todo mês a gente tem feito uma masterclass de análise de dados com IA, que lá na Absol a gente consegue não só falar desses conceitos, mas a gente consegue também mostrar na prática muita coisa, né? Exatamente, cara. Inclusive, esse daí a gente tem lá na nossa Masterclass, né, os principais erros, né, que as pessoas cometem, de estudar para sempre e não mostrar. Então, a gente tem todo um passo a passo lá para mostrar isso, né? Cara, muito bom. Então, pessoal, aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o link da nossa Masterclass. Se você quer ver o Cloud Code sendo aplicado para análise de dados, com essas ferramentas de IA, mais análise de dados, dados reais ali, para você conseguir entender como que você pode aplicar isso no seu dia a dia, dentro dos seus projetos, dentro da empresa que você trabalha, prestar um serviço, cara, de análise de dados aí para empresas, para pequenas empresas, para grandes empresas. Cara, faz o seu cadastro aqui embaixo, porque com certeza essa Masterclass vai te ajudar bastante a visualizar tudo aquilo que a gente está falando aqui, para você ter uma aplicação prática e gerar resultados, ser promovido, fechar projetos, trazer economia e resolver problemas reais. Bissoli, mais algum tema aí que você queira acrescentar para a gente poder fechar esse bate-papo de hoje? Não, tá tranquilo. Acho que nós passamos bastante coisa assim, interessante, digamos assim, né? Que legal. Bissoli, sempre bom falar contigo, cara. Sempre um grande aprendizado. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho do que você tem testado aí na prática. E, pessoal, a gente se vê lá na nossa Masterclass. Faz o cadastro aqui embaixo, porque com certeza dentro desses eventos com mais mão na massa, você vai conseguir visualizar aqui quanto você pode utilizar a IA no seu dia a dia. Fechamos então, Bissoli? Um abraço. Fechamos. Hein? Boa noite, bom final de semana, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, até mais.